Olá, queridos. Meu nome é Tawana Felizarda E eu sou Felipe Valentino. e nós estamos aqui com uma direção de Deus. O Senhor nos direcionou a estar gravando esse vídeo para que vocês nos conheçam melhor e para que vocês entendam aquilo que aconteceu na minha vida, aquilo que aconteceu na vida do Felipe, aquilo que tem acontecido no nosso meio. E é algo tremendo. E é isso que nós queremos passar para vocês. Eu costumo dizer que o Felipe é a materialização do impossível de Deus. Porque hoje nós nos deparamos com tantas pessoas que pregam um Deus do impossível, que pregam um Deus de milagres, mas infelizmente não conseguem viver isso. Há algum tempo atrás eu me vi na frente de um espelho, onde eu tinha que assumir o meu chamado, mas eu também tinha que entender quem eu era em Deus. Eu creio que há pessoas nesse momento que estão me escutando, que estão me ouvindo e estão passando por esse mesmo conflito que um dia eu passei. Eu quero te dizer que o Senhor te escolheu para uma grande obra. Ele te escolheu para manifestar a glória dele por onde você passar. E algo que eu sempre disse ao Senhor, que o amor dele fosse a base de tudo. Que o amor dele fosse aquilo que me guiasse e fosse aquilo que eu conseguisse transmitir para as pessoas. Há uns 3 meses atrás, quando eu estava ainda deitada na minha cama já para dormir, o meu coração começou a queimar de uma maneira sobrenatural. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus me disse: Tawana, desce, porque tem alguém precisando de você nesse exato momento. Naquele momento, queridos, eu tinha a escolha de negar o meu eu e a escolha de simplesmente trancar o meu coração e não escutar a voz de Deus. Naquele momento, o medo veio sobre mim, a dúvida veio sobre mim, mas eu escolhi dizer sim para o chamado do Senhor e eu desci. Então eu desci, era mais ou menos 1h30 da manhã. E eu disse para o Senhor: Deus, eu creio que o Senhor vai me mostrar quem é a pessoa na qual eu devo abordar e eu devo liberar uma palavra. E então eu avistei debaixo de uma árvore, aparentemente uma mulher. Eu não sabia muito bem, mas eu falei: Deus, será que é aquela pessoa? E Deus disse para mim: era. E eu cheguei perto dessa pessoa e disse: oi, tudo bem? Meu nome é Tawana e o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele te ama e que Ele tem uma obra na sua vida. E pra mim, naquele momento, vendo aquela jovem, aparentemente uma patricinha, aquele horário virando pra mim, falando comigo, que precisava falar comigo, que Deus incomodou ela para que ela fosse falar comigo. E naquele momento eu me lembrei que há 2 dias atrás eu tinha orado e pedido ao Senhor que se Ele não tivesse esquecido de mim, que Ele mandasse alguém falar do amor dele pra mim. E uma das coisas que a Tawana me falou, que mais me comoveu, foi quando ela virou pra mim e falou comigo que o meu pecado não era pior e nem maior do que o dela. Existe um preconceito, sabe, queridos, no nosso meio, em que nós colocamos hierarquias de pecado, como se existisse um pecadinho e um pecadão. Isso não é verdade. Nós sabemos que as consequências dos pecados são diferentes, mas eles ferem o coração de Deus da mesma forma. E foi exatamente isso que eu disse para ele. Falei: olha, o seu pecado não é maior do que o meu. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por você também. E eu vi que naquele momento, isso entrou dentro do coração dele. Eu vi o coração dele sendo atraído pela presença de Deus naquele momento. Era mais ou menos no período de 1h30 da manhã e Tawana me abordou de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu preocupado porque eu tinha que trabalhar, a primeira coisa que a Tawana virou pra mim e falou: não se preocupe que eu vou pagar o seu programa, mas eu preciso falar do amor de Deus pra você. E naquilo pra mim eu fiquei meio assim e falei com ela: tá, pode falar. Aí Tawana falou N coisas bonitas pra mim, mas uma das coisas, irmãos, que mais me tocou foi uma frase que ela virou pra mim e disse que o pecado dela não era menor e nem maior do que o meu. Aquilo pra mim corroeu o meu coração, porque, como eu disse, há 2 dias atrás eu tinha orado ao Senhor e tinha pedido que o Senhor, se Ele ainda tivesse um propósito sobre a minha vida, e se Ele ainda me amasse, que Ele mandasse alguém falar do amor dele pra mim. Só que a maioria dos evangélicos tem medo de abordar um travesti,
E mesmo aceitando o convite da Tauana para poder ir para a igreja, eu fiquei um pouco constrangido, irmãos, porque já teve casos de eu ir ainda vestido de mulher numa igreja e quando eu chegar na porta da igreja todo mundo ficar olhando para trás, todo mundo ficar cochichando, porque nem todo mundo ainda está preparado para receber um travesti dentro da sua igreja. E na Fogo para as Nações, a igreja que a Tauana congrega, que eu fui, eu me senti amado, eu senti um amor que eu procurei por muitos anos nas esquinas, que eu procurei por muitos anos nas bebidas, nas drogas, e naquele lugar foi um amor tão especial que eu já cheguei com a vontade imensa de chorar. Só que eu não podia mostrar para aqueles irmãos que eu estava comovido com aquilo. Porque eu tinha um alto superior que eu podia, que eu era. Irmãos, mas naquele momento eu descobri que eu não era nada, que eu não era ninguém, que o que eu precisava naquela igreja tinha, que era da presença do Senhor. E foi um mover tão grande que, e muitas das vezes, eu me senti envergonhado ali dentro por motivo de eu estar chorando, por motivo de eu estar sentindo a presença do Senhor. Só que a gente fazemos tantas coisas, irmãos, que é envergonhoso para o Senhor e não estamos nem aí. E se tratando da gente chorar, se tratando da gente se derramar e se quebrantar diante do Senhor, achamos isso envergonhoso. Então eu fui entendendo isso cada vez mais. Na ministração do louvor, como que eu posso dizer pra vocês? Eu me quebrantei muito, eu me rasguei muito diante do Senhor, porque naquele momento eu realmente entendi que eu precisava muito sentir a presença de Deus sobre a minha vida. Eu me lembro, queridos, que eu estava ao lado do Felipe e durante o louvor eu comecei a interceder pela vida dele. Eu falei, Deus, o Senhor não trouxe o Felipe aqui à toa. Eu creio que ainda hoje o Senhor vai entrar dentro do coração dele e vai mudar a história desse homem. E eu me lembro que eu comecei a orar e eu coloquei a minha mão sobre os ombros do Felipe e falei, Felipe, o Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas entenda que a sua hora chegou e que o Senhor está te esperando de braços abertos. No momento do apelo, que eu liberei essa palavra sobre o Felipe, ele olhou para mim e disse, eu quero esse Jesus. E nós fomos lá na frente. Uma das coisas que mais me ajudou e ao mesmo tempo que eu fui mais confrontado no encontro foi a parte de eu entender realmente qual era a minha verdadeira identidade. Porque no encontro tinha outrora um banheiro que era feminino, outrora um banheiro que era masculino. E na parte de eu entrar para a ministração tinha a parte onde os homens sentavam e as mulheres sentavam. Mesmo que por fora era uma imagem feminina, dentro do meu interior eu tinha certeza que eu era um homem. Então naquele momento eu decidi que eu iria sentar junto na fila, junto com os homens, porque eu era um homem. E tivemos as ministrações de sexta, eu ainda como vestido como uma mulher. Foi no sábado, e no sábado à tarde tivemos a ministração da libertação. Foi onde Deus teve um mover tremendo, que eu realmente tive um encontro com Deus, face a face com Deus, e fui realmente liberto diante do Senhor. Que quando eu me lembro muito bem que eu estava deitado na ministração, quando eu levantei, a primeira pessoa que eu procurei foi a Tauana. E eu disse pra Tauana, Tauana, eu preciso que você arrume uma roupa de homem pra mim. E Tauana assim meio assustado comigo, que Tauana também não entendeu nada. Eu falei assim, Tauana, Deus me fez homem e eu preciso me vestir como um homem. Essa identidade não foi Deus que me deu, eu entendi isso. Isso, irmãos, é porque naquele momento Deus tinha abrido os meus olhos espirituais. E naquele momento Deus estava me fazendo entender quem eu realmente era. Naquele momento, Tauana conseguiu a roupa pra mim, eu cortei o meu cabelo e foi uma bênção. Depois disso, nós voltamos para a igreja e o Felipe testemunhou aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Todo mundo ficou muito impactado. Mas naquele momento, acabava de morrer uma pessoa e renascer outra, que era o sepultamento da Gabriela e o nascimento do Felipe. Porque naquele momento ele estava vestido de homem, mas em casa todas as roupas dele eram de mulher. E naquele momento ele teve que abrir mão de tudo. Depois do testemunho que ele deu,
Nós fizemos um apelo dentro da igreja e todo mundo se mobilizou, foi lindo, onde pessoas ofertaram roupas na vida do Felipe e foi tremendo. E depois do culto, nós fomos até a casa onde o Felipe morava e nós pegamos todas as roupas femininas dele e trouxemos aqui para casa. E aí depois nós queimamos tudo, né, Felipe? Ele abriu mão de tudo, ele queimou tudo. E às vezes você deve estar se perguntando, nossa, mas precisava disso tudo? Olha, eu digo que precisava sim, porque foi toda essa entrega que fez com que o Senhor olhasse para o Felipe, visse um coração sincero e um coração rendido a Ele. O Felipe abriu mão de tudo. Eu lembro que até o celular dele ele queimou. Literalmente, ele estava decidido a começar uma nova vida e ele não queria nada que fosse da vida passada, na qual ele tentou viver e não encontrou a felicidade que então ele estava vivendo naquele momento. Depois disso, o Senhor levantou pessoas para estar ofertando na vida do Felipe, para ele estar realizando a cirurgia da retirada da prótese. E tem sido um milagre atrás do outro, queridos. Tem sido assim, literalmente, viver na dependência do Senhor e vendo o milagre dele se fazendo real na vida do Felipe e nas nossas vidas. Até aqui, o Senhor fez grandes coisas na vida do Felipe. Mas o que mais deixa o nosso coração alegre é que está apenas no começo. Está apenas começando. Porque a obra que o Senhor começou, nós acreditamos que Ele é fiel para terminá-la. Nós queremos deixar bem claro que, embora nós entendemos que sim, as pessoas não nascem homossexuais, nós também queremos deixar bem claro que nós amamos os homossexuais da mesma forma que eles são. Porque é isso que nós fizemos com o Felipe. Nós o amamos como ele estava, da maneira que ele estava. Mas o mais lindo é que o Senhor nos aceita da forma que nós estamos, mas Ele não deixa que nós permaneçamos da forma que nós vamos até a Ele. Ele nos transforma, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso quadro. E é isso que o Senhor tem feito na vida do Felipe. O Felipe entendeu que a identidade na qual ele tinha se apropriado não era a identidade que o Senhor Jesus tinha estabelecido sobre a vida dele. Né, Felipe? É isso mesmo. E também quero deixar bem claro para todo mundo que recebemos muita crítica nas postagens que fizemos do meu testemunho, que, gente, de todo o meu coração, nada que eu fiz foi forçado, nada que eu fiz foi pra gente estar ganhando fama, foi pra gente estar ganhando aplauso. Eu realmente também quis encher o vazio que existia muito grande dentro de mim, que só eu e Deus sabia qual era. É essa palavra que a gente quer deixar pra vocês. Esse é um pouquinho do que Deus tem feito. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo para compartilhar com vocês tudo que aconteceu. Eu espero que vocês sejam ricamente abençoados. Eu quero te dizer que, da mesma forma que o Senhor mudou a vida do Felipe, seja em qual área for a mudança que você tanto espera, creia que o Senhor é fiel para transformar a sua vida, transformar a sua casa, a sua família, o seu estado e fazer de você mais que vencedor. Fazer de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Esteja orando por nós e que Deus abençoe vocês.